Meus irmãos e minhas irmãs. Bem, vamos só analisar um pouco essas leituras. Aqui, nos Atos dos Apóstolos, acontece uma coisa inusitada. Desce alguns dos animais impuros que os judeus consideravam diante de Pedro e manda que ele coma. Com certeza ali estava porco e outros animais que eles consideravam impuros. Tinha toda uma lista. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, porque senão fica meio sem sentido o texto. O que é santo, pureza? O que é pureza, santidade? É tudo que está no âmbito divino. Então, santo é Deus, mas ninguém é santo. Só Deus é santo. Quando uma pessoa se torna santa, quer dizer que ela se foi configurada a Cristo, né? Ela veio para a santidade. Bem, quando Deus começou a falar com os judeus não tinham a moral formada. Eles não sabiam que podia ter só uma mulher, que não podia ter divórcio. Tantos outros pecados, o povo eles nem sabiam que existia só um Deus. O que Deus fez? Foi ensinando o povo judeu progressivamente na moral. Mas primeiro, Deus ensinou que se deve amar só um Deus dentre todos, monoteísmo, e depois que só existia um Deus, monoteísmo. Deus foi aos poucos ensinando o povo a moral. Ora, se aquele povo não tinha moral formada para se identificar, para santificar quer dizer separar, santidade, santo separado para Deus. Como aquele povo não tinha a moral formada para ser um povo separado dos demais, o que Deus deu para eles? Hábitos que os outros povos não tinham. Por exemplo, não comer porco, vestir de uma tal forma, todas aquelas regras judaicas, né, de purificação. Então o povo judeu era cheio dos ritos de pureza e impureza. Mulher menstruada era impura, ficava 7 dias. E assim por diante. O que o povo tinha de sinal para mostrar que é um povo separado? Esses atos exteriores. Estão acompanhando? Quando foi evoluindo até os profetas, aí os profetas já começaram a dizer: Deus está cansado desses vossos ritos exteriores, de atos, né? De sacrifícios exteriores. Deus quer um coração contrito. Deus quer o coração. Então agora já não está tão valendo mais essa questão de todos os hábitos. O que vale, por exemplo, hoje, quando eu digo fulana é uma cristã excepcional. O que você vai pensar? Que não come porco, que faz os ritos? Ou que a moral dela é excepcional? Hoje o que separa, o que faz santo, é a moral. Porque já foi ensinada. Certo? Então aqui, os apóstolos estão vivendo os primeiros momentos de aprender isso. Saindo daqueles ritos judaicos para a virtude moral. E o que acontece? Deus sabendo que Pedro ia ser convidado para uma casa pagã, que para eles é impureza, eles não entravam em casa pagã assim, que se contamina da impureza, que eles não são santos,
separados como nós somos. Então o que Deus fez? Mostrou os animais para eles, né? Uma toalha com 4 pontas. Olhei atentamente e vi quadrúpedes de terra, animais selvagens, répteis, tudo para eles impuros. Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. Vocês lembram que Macabeus, os filhos daquela mulher, morreram esquartejados para não comer porco? Lembram disso, não? Macabeus 7, se não me engano. Aquela mãe que os filhos vão sendo, né? Tudo por não comer carne de porco. A voz me disse pela segunda vez. Por isso que eu falo que tem que ler a Bíblia de uma forma linear, progressiva. Ficar lendo um pedacinho de Bíblia, você não vai entender esse processo. Aí você vai falar, mas o outro morreu por causa do porco. Agora aqui o Pedro tem que comer tudo. O que está acontecendo? E aí Jesus diz, não chames impuro o que Deus purificou. Lembra? Puro e santo é Deus. Aqui nasce um conceito excepcional para a era cristã. Tudo que Deus criou é bom. Tudo. Não tem nada que é impuro, ruim. Tudo. A maldade nasce na liberdade do homem, no livre-arbítrio. Mas tudo. Como agora não tem mais necessidade de nós termos ritos diferentes ou hábitos diferentes, então agora vale a moral. E logo depois apareceu o homem que convida Pedro para ir até a casa pagã. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Eles não entrariam jamais. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, manda alguém a Jope chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Olha aqui, está sempre vinculado à santidade sua e à sua família. Aqui é um dos argumentos, aquilo que eu disse ontem, que nós temos que aprender a argumentar com o protestante. Um dos argumentos de batizar crianças é que sempre quando um apóstolo entrava numa casa, diz, ele e sua família foram batizados. Não fala, exceto crianças. Em hora nenhuma diz, exceto as crianças que estavam ali. Não existe no texto nenhum. Você não vai ver isso em lugar nenhum. É um dos argumentos fortes que a gente usa para argumentar biblicamente o batismo de criança. Porque, logicamente, existe todos aqueles argumentos. Então eu me lembrei que o Senhor havia dito, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor a Deus? E ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus. Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Né? Então agora, em Cristo, aquele povo judeu abre a sua perspectiva. E aqui no Evangelho, continuidade do bom pastor. Em verdade, quem não entra pelo redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. As ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de sair todas que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Talvez uma coisa que eu quero tirar aqui, que não é tão comum de falar, é o sensus fidei do povo, o sentido da fé do povo, que você vai ver na Lumen Gentium, é um documento do Concílio Vaticano II, que o povo não erra. O povo, eu sei que, não padre, mas tem tantos padres aí que enganam tanta gente, que lota a igreja, depois vai ver um malandro. Como é que a ovelha não erra? Não é nesse sentido. É na unidade do povo
quando tem que decidir algo, ou sentir algo, se é de Deus ou não, o Espírito Santo, assim como ajuda a igreja, com o Papa e os apóstolos, o Espírito Santo ajuda o povo a discernir o que é de Deus e o que não é. Por isso que quando fala, ouviu a sua voz e a ovelha reconhece, é porque aquilo que você tem na sua alma, que Deus colocou para chegar até ele, se identifica com a voz do pastor. Claro que você tem que treinar seus sensus fidei. Por que muita gente seguia Jesus pelo pão, que ele até puxou a orelha, e não pela vida eterna? Porque tem gente que está vivendo pelo estômago. Está cheio de gente que vai na igreja que vive para comer bem, para prazer. É claro que essa pessoa não vai ter um sensus fidei, mas a pessoa que estuda a doutrina, lê a Bíblia, reza, adora. Quando um pastor fala algo que não é de Cristo, não é possível, na vida de igreja você nunca ouviu falar, esse trem me cheira mal. Não sei o que a igreja diz, mas isso não bate. Isso que a pessoa está falando, esse padre ou esse bispo, não entra. Não é o pastor, não é Cristo. A ovelha para, né? Enquanto quando se fala, mesmo que seja uma coisa forte, mas que é de Cristo, a pessoa que está com o sensus fidei já íntima de Jesus fala, não, isso é ele, eu vou seguir. Sem entender demais. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Pastagem quer dizer paz, plenitude. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu lembro que depois de poucos meses que eu estava estudando e rezando, na época da minha conversão, vinha alguns padres, olha esse padre como fala bem. E eu olhava, li, quando terminava, falava, não fala de Jesus. Ah, mas olha, fala que você tem que se valorizar, você é importante, dê valor a você mesmo. Tem gente que chora com isso, mas não é Cristo, não há ponto alto. Depois você vai ver a história desses, cai. Não dura muito. Bem, então, de manhã já usei muito tempo. Esses dois pontos importantes. A moral progressiva e o sensus fidei, que deve ser cada vez mais trabalhado na oração e no estudo. Que Deus nos dê a graça de sempre ouvir a voz correta do bom pastor. Né? Quando eu digo nós, porque eu faço parte como pastor, mas eu também sou pastoreado, claro, né? Eu não estou pronto. Pode ser que eu possa ser enganado. Se eu largar de rezar e buscar a Deus, eu posso ser conduzido. Só que o problema meu é que se eu errar, eu levo um tanto comigo. Não as ovelhas boas que rezam. As ovelhas vão fazer, opa, aí não, padre. Por aí não. Mas umas outras vão, né? Então nós todos temos que estar atentos para a voz que vem do alto.